Sejam bem-vindos a mais essa aula de Educação Física. Então, dando continuidade ao nosso tema de nutrição, a gente vai aprender hoje a calcular o nosso IMC. Mas você sabe o que é IMC? Então, vamos aprender nessa aulinha. Vou sair um pouquinho aqui do meio. Opa, diminuir aqui. Então, IMC, Índice de Massa Corporal, né? Educação Física, professor Marcílio. Então vamos começar aqui. Preparei um slidezinho bem light para a gente poder analisar aqui. Então o que é IMC e para que serve? O índice de massa corporal, IMC, é um parâmetro bastante utilizado para classificar o indivíduo de acordo com o seu peso e altura. Em abaixo do peso, se você estiver abaixo do peso, você vai poder saber, calculando seu IMC, peso normal, acima do peso, obesidade 1, obesidade 2 ou obesidade 3. Então vamos lá saber como é que funciona esse cálculo. Só que para fazer esse cálculo tem alguns casos que o IMC não é válido, né? Em casos de idoso, porque o que acontece? Quando o nosso corpo vai envelhecendo, ele vai perdendo muito líquido, né? Por isso que a gente fica assim com a pele meio enrugada. E se você fosse fazer no idoso, o que aconteceria? Ele ia dar que estava abaixo do peso, mas foi por conta desse líquido que ele perdeu. Em gestante, né? Em gestante o que acontece? A gestante já está com o peso do bebê, então ela está ganhando peso. Se ela fosse fazer, ia dar acima do peso. Então, não ia ser certo porque esse peso que ela ganhou é o peso do bebê. Então, também não funcionaria. E em caso de atleta, atleta que eu digo é pessoas muito musculosas. Se elas fossem fazer esse cálculo do IMC, o que é que aconteceria? Ia dar que ela está acima do peso, né? Ou até uma obesidade. Mas na realidade é massa magra, né? Músculo que ela tem. Então, nesses três casos, o IMC ele não é válido. Então, como é que calcula o IMC? Sai um pouquinho aqui. Então, o IMC é calculado peso dividido pela altura vezes a altura. Então, é a altura da pessoa, né? Tá aqui, ó, vezes a altura duas vezes. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem a altura de 1,50 m, então você vai fazer 1,50 m vezes 1,50 m. E aí você pega o valor do peso dessa pessoa e divide pelo resultado dessa multiplicação. Pronto, aqui ó. Exemplo. Se você tem a altura de 1,65 m e o seu peso é 69 quilos, né? Aí você vai fazer, ó, peso, né, que é a massa que está aqui, e a altura. Aí no caso ele colocou o peso aqui e colocou a altura aqui duas vezes. Aí o que que aconteceu? Né? Ele veio aqui, ó, multiplicou essa altura, 1,65 m vezes 1,65 m deu 2,72. E aí pegou o peso, que era 69, e dividiu por 2,72. No caso, se você for fazer, vai dar, às vezes, um número muito grande. Você pega só os três primeiros números, que dá certo. E aí deu o quê? 25,3. E aí, na próxima slide, nós temos a tabelinha do IMC. Deu 25,3. Ele está encaixado em qual grupo aqui, ó? No caso, abaixo de 18,5 é abaixo do peso. Se deu esse resultado, abaixo disso, deu abaixo do peso. Se ficou entre 18,6 e 24,9, está com peso ideal, tá de parabéns. Se ficou entre 25 e 29, que é no caso do nosso companheiro, aqui, ó. Se deu esse resultado, o que acontece? Ele está acima do peso. Essa pessoa aqui foi calculada aqui, ó, voltando no resultado anterior. Então deu 25,3. Então ela está um pouquinho acima do peso. Se deu entre 30 e 34,9, está a obesidade 1.
35, 39,9 está a obesidade 2 e acima de 40 está a obesidade 3. E agora, né, a sua vez. Você vai calcular o IMC e vai ver como você está naquela tabelinha. Então, bons estudos, um abraço e até a próxima aula.